Bom, pessoal, o nosso exemplo 5, ele vai trabalhar com lógica, tá? A gente vai trabalhar com uma função lógica, tá? Para a turma de informática fica fácil, porque já estão acostumados a fazer isso lá em lógica, mas para as demais turmas, então eu vou explicar mais ou menos como é que funciona o mecanismo de um teste, tá? Então, aqui na apostila, a gente tem uma planilha, certo? Aonde eu tenho vários maratonistas, o tempo que eles levaram para fazer a primeira volta e o tempo que eles levaram para fazer a segunda volta. Eu tenho que calcular o tempo total que eles levaram para fazer isso e dizer se eles atingiram o índice olímpico ou não, né? Então, o que acontece? Como é que funciona um teste lógico, tá? Eu tenho que saber o tempo total do cara é menor do que o índice olímpico? Se for menor que o índice, menor ou igual ao índice olímpico, certo? Eu vou digitar sim. Se não, né, no caso aqui do 175, eu vou digitar não. Tá? Mas a gente não pode simplesmente ir lá na nossa planilha e escrever sim, não, sim, não, sim e não. Né? Porque senão eu vou estar fazendo manualmente algo que a gente pode fazer de forma automática. Tá? Então, como é que eu vou fazer esse teste? Então, a primeira coisa, eu tenho que calcular o tempo total. O meu tempo total é o valor da primeira volta mais o valor da segunda volta, certo? Então, eu vou vir aqui no nosso botãozinho soma, que a gente já aprendeu a usar ele, tá? E vou somar os valores. Né? Eu posso simplesmente puxar aqui e pronto. Tá? Então, agora eu já calculei aqui. Então, eu sei que esses três caras aqui devem atingir o índice olímpico e esses outros dois não. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Vou parar lá na célula onde eu quero o meu resultado e vou vir aqui no nosso assistente de funções. Né? Nesse assistente de funções, a gente encontra muitas funções, né, que funcionam, então, na ferramenta. Então, aqui tem tem função para tudo. Cena não, né? Porque eu ia falar de C. Né? Então, aqui, ó, tem uma função que gera um número aleatório, tem função, o que será que faz essa? Que retorna um valor em números romanos, tem função que conta, tá? Essas a gente vai usar depois. Então, tem função que faz a soma, né, que a gente já usou, função que faz, calcula a porcentagem, tem várias funções. Então, a gente vai procurar a tal da função C, tá? A função C, ela equivale ao if na lógica, tá? Então, essa função C, ela tem três argumentos. Um teste, um valor então, e um valor senão, tá? Então, eu vou vir aqui em próximo, certo? Para abrir aqui, então, o meu assistente. E, então, digitar aqui o meu teste, o meu valor, então, o meu valor senão. Então, qual é o meu teste? Eu quero saber se a soma dos tempos desse cara aqui, ela tem que ser menor ou igual ao índice olímpico. Então, o menor igual é o mesmo símbolo lá da matemática, né? Então, só que como a gente não tem como colocar o outro tracinho ali no menor, a gente coloca o símbolo do menor e o símbolo do igual, tá? Só que tem um detalhe aqui. Esse meu índice olímpico aqui, ele nunca varia, né? É sempre a mesma célula. Então, a gente vai fazer que nem no exemplo anterior, e a gente vai colocar o cifrão aqui, dizendo que este valor não pode ser alterado. Bom, agora eu tenho que definir o valor então. O que acontece? Se o tempo total do cara, né, é menor ou igual ao índice olímpico, ele vai para as Olimpíadas ou não? Ele vai. Então eu vou escrever o quê? A palavra sim, entre aspas, tá, gente? A gente está trabalhando o contexto. E se ele não satisfaz essa condição, que é o senão, então ele não vai para as Olimpíadas, certo? Então eu sempre tenho que estabelecer o teste, o valor se esse teste for verdadeiro e o valor se esse teste for falso. Nem sempre esse teste
Esse valor, então, e o valor C não precisa ser um texto. Ele pode ser um cálculo. Eu posso dizer, lá ter uma condição, por exemplo. Se a pessoa ganha mais do que R$ 1.000, eu vou aumentar o salário dela em 10%. E se ela ganha menos, eu vou aumentar o salário dela em 20%, por exemplo. Tá? Então, eu posso ter cálculos também nas minhas condições. Tá? Então, eu vim aqui e dei um OK, né? Ele me disse aqui que o cara atingiu o índice. Vou aplicar nas demais linhas e ver se está certo. Sim, está certo, né? Então, o 153 é menor que 160, o 160 é igual a 160, o 175 não, e o 202 não. Tá? Então, o mais difícil é a gente conseguir entender a lógica da coisa, né? O que é que eu estou tentando, o que eu estou testando, certo? O resto é simples, é só usar o assistente de função e escrever lá os argumentos. O teste, o valor, se for verdadeiro, e o valor se for falso. Certo? Até.